conseguir dar andamento com vocês. Tudo bom, Thiago? Já está. Tudo bem? Tudo bem? Boa Perfeito. noite, pessoal. Aparentemente. Boa noite, Thiago. Aparentemente, já está todo mundo agora novamente, já conseguimos já organizar a parte do Paulo Pereira. Então, Thiago, se você quiser começar, já está com você já. Tá bem, obrigado. Eu estava mandando mensagem aqui pro Paulo, bloquinho aqui, porque eu disse que ele está sabotando a minha apresentação, depois eu vou fazer o mesmo na dele aí. Pessoal, então vou estar falando para vocês aí, né, sobre gestão de proteções contra a queda. Eu estou um pouco nervoso aí, porque ontem, né, tivemos a apresentação do Jean Franco, uma grande apresentação sobre um tema super relacionado aí, né, que é a NR1 e a NR35. Então, obviamente, eu já imaginava e participei ontem e assisti, então esse é um assunto que dá para fazer muitas lives, enfim, né? Então a ideia é avançar um pouquinho dentro daquele princípio do que o Jean Franco trouxe ontem, né? Então, essa é a ideia de hoje aí para trazer para vocês aí, tá bem? Bom, me apresentar rapidamente, né? Eu sou examinador, acesso por corda nível 3, eu trabalho já na área há bastante tempo, escrevi um livro aí sobre acesso por cordas, enfim, tenho uma experiência já há bastante tempo e vou estar fazendo essa minha apresentação aí, baseado um tanto nessa minha experiência. No final do ano passado aí eu estava concluindo então uma pós-graduação e justamente na área de qualidade, segurança e meio ambiente, falando um pouquinho sobre as normas aí, norma ISO. Ontem o Jean começou a falar sobre a 45001 e eu vou trazer um pouquinho disso relacionando então com o trabalho em altura. Bom, comecei, como eu falei, um pouco nervoso, né, ainda mais com esse bug que deu aí. Acabei não agradecendo a MSA por essa oportunidade, né? A MSA, a gente tem feito alguns trabalhos em parceria, né? Porque justamente para trabalhar um pouco essa gestão, né? A MSA chega num cliente com um produto e o cliente às vezes não sabe o que fazer, né? Instala uma linha de vida, vende um cinto e como que não todo mundo está usando, enfim, tem problemas na empresa e aí eu acabo entrando com uma consultoria para contribuir, enfim, nesse sistema de gestão, né? Eu já tive uma empresa junto com outros sócios aí de trabalho em altura e acesso por cordas, resgate, justamente um pouco o que o Emanuel trouxe antes. E agora trabalhei então também depois de um tempo como consultor na Bend, hoje eu ainda sou examinador lá na Bend, e agora estou trabalhando exclusivamente com essa questão da consultoria e treinamentos, vou falar um pouquinho sobre isso mais à frente, né? E um dos parceiros aí é a própria MSA, também tem lá aqui no Rio Grande do Sul, aqui na região sul do Brasil, o Grupo Simões, que é um dos instaladores da MSA, que eu também tenho parceria, enfim, desenvolvi essa parceria aí para trabalhar e contribuir aí nessa área. Bom, quando eu comecei a gestão de trabalho, quando eu comecei nessa área aí lá por 2001, 2000 aí com treinamento, né? O que eu imaginava a gestão de trabalho em altura, né? No auge do conhecimento dos seus 19, 20 anos do ser, né? Ele começa a ver as técnicas, aprende as técnicas e entende o seguinte: bom, eu sei os procedimentos, eu tenho os equipamentos e eu tenho treinamento, né? Tá aí, para mim, a gestão é isso, né? Naquele momento eu entendia que gestão era isso. Eu tinha um procedimento de como subir, eu tinha os equipamentos, eu estava ministrando os treinamentos, né? Ensinando a usar esses equipamentos já desde 2001, por aí. E para mim, eu achava que isso era gestão, né? Só que aí depois a gente vai ver que gestão é muito mais complexo que isso, né? Então, quer dizer, os acidentes acontecem, enfim, e aí a gente precisa estudar um pouco mais, entender um pouco mais sobre isso, né? Bom, e aí a gente começa a estudar, e aí agora estamos em 2020, e aí vamos estudar e começa a aparecer esse monte de sopa de letrinhas aí, né? Capacitação, e os trabalhadores com mais de 100 quilos podem ou não subir em altura, suspensão inerte, né? A gente teve uma palestra já sobre isso, resgate, plano de ação, SPIQ, força máxima de 6 kN no trabalhador, enfim, é uma sopa de letrinhas, né? E a gente tem que tentar entender isso para fazer a gestão. Eu consigo entender isso, já é um passo. E eu consigo replicar isso para todo o trabalho, esse é um outro passo, e esse é o passo mais importante, né?
porque, assim, eu conheço muitas empresas que têm um corpo técnico considerável aí com relação a trabalho em altura, mas não conseguem, por N motivos, replicar isso para todos os trabalhos. Então, acredito que é aí que está o gap aí que a gente precisa trabalhar bastante, e é nisso que entra o sistema de gestão, que traz muito a NR1, né? A 35 já chamavam tanto isso, mas a NR1 está reforçando bastante isso, né? Bom, para falar sobre isso, então a gente tem que entender um pouquinho também, né? O pessoal fala das medidas de controle, hierarquia, né? Mas de onde vem isso, né? Vamos imaginar que essas medidas de controle são aí, então, esse queijo aí, né? Queijo suíço cheio de furos aí, né? E o risco, na verdade, para acontecer um acidente, né? Acontecer uma perda, ele tem que passar por todos esses furos simultaneamente. E a gente sempre vê, quando cai uma pessoa, né, de altura, sempre vai ver uma análise de acidente, sempre a culpa é do acidentado, né, da vítima lá, né, ele não se conectou, né, então essa é uma que a gente chama, né, de falha ativa, né, então esse é um modelo de queijo suíço aí, bem conhecido na área de análise de risco aí, do James Wilson, e ele fala justamente isso. Essa é uma falha ativa. Mas o que originou isso? Por que está acontecendo isso? Quer dizer que a empresa depende única e exclusivamente da ação do trabalhador para que isso aconteça? Ela não estabeleceu nenhuma outra medida, nenhuma outra barreira antes? Então, é importante a gente trabalhar e entender um pouco isso, né? E aí entra as medidas técnicas, medidas administrativas, né? Para tentar minimizar esse fator humano. Obviamente, o fator humano sempre é determinante aí, é um fator importante, mas ele tem que ser um complemento com outras barreiras aí. Então, aí, basicamente falando, né, que as falhas de sistemas, processos e condições que levam as pessoas a cometerem acidentes ao invés de prevenirem, né? Então, o que leva a isso? A gente tem que estudar um tanto isso, né? Um outro conceito aí, né, quando a gente está falando de gestão, isso aí também é bem conhecido, né? A pirâmide de desvios, né, para cada um acidente fatal, depois tem 30 acidentes com afastamento, 300 acidentes sem afastamento, depois vem aí 3 mil com incidentes e os 30 mil desvios, né, que são falhas ali, né, que não chegaram a gerar nenhuma perda ainda, né, mas é justamente nessas ações sistêmicas, nesses desvios que a gente tem que operar com as ações sistêmicas. A gente está falando em gestão, o meu plano é isso, meu procedimento é isso, o GRO traz um tanto isso, e o PGR, né? Então, assim, eu tenho um plano, né? Qual que é a diferença hoje, né, do GRO para o PPRA, além de pegar outros riscos, né? Mas a ideia, no sentido da ideia, assim, né, central. O PPRA hoje, para muitas empresas, era um PPRA de gaveta, né? Comprava um PPRA e colocava na gaveta. A ideia do GRO e PGR é sair disso, né? Entrar justamente no PDCA, que nós vamos ver um pouquinho na frente, né? Então, a ideia é trabalhar isso nas ações sistêmicas. E aí vem o PDCA, que a gente estava falando, né? Já o Jean trouxe ontem bastante informação sobre isso, né? E hoje, inclusive, se fala que ele não é só um ciclo, né? Mas ele é espiral, né? Porque a gente está falando de melhoria contínua, então a gente vai sempre melhorando e evoluindo e crescendo. Então, esse é o princípio aí que a gente tem que tentar trabalhar, né? Na evolução. Tô com probleminha para passar os slides aqui. Mas vamos lá. Bom, aí um outro item interessante, né, a gestão de risco, né, a gente fala muito análise de risco e faz essa avaliação, e a análise de risco começa lá na identificação e depois na análise qualitativa. Eu tenho falado bastante, a gente tem visto bastante sobre análise qualitativa, e no trabalho em altura, ontem o Jean e hoje o Emanuel trouxeram tanto aí sobre análise quantitativa, né, tentar mensurar isso, né? Esse é um passo interessante e que a gente tem que tentar. Continua aí, vou pedir para o Renan me dar um apoio. Só um minutinho, por favor, Thiago.
Papai, quer ali? Assim, imagina. E o caso ela tá em lockdown? Não, eu achei, Mike, eu perguntei se ele é engenheiro, mas agora, esses dias ligou um engenheiro de Santa Maria. Oi, Thiago, você me ouve? Oi, estou escutando. Você pode retomar já, tá bom, pessoal? A gente pede bem. desculpa aí, a gente teve um problema aqui na conexão, acabou liberando os áudios, mas a gente vai retomar aqui de onde o Thiago parou, tá bom? Tá bem, pessoal. Então, vamos lá. Tecnologia, a gente tem que... Está em momento de adaptações, não tem jeito, né? Então, vamos lá. Então, estava falando sobre a gestão de risco, né? A gente entra muito na avaliação do risco, né? Identificação e análise quantitativa, né? Isso é o que a gente já faz, né? Eventualmente tem que se melhorar isso, mas isso a gente já faz. E a gente está buscando aí, né, alguns estudos falando sobre análise quantitativa. O Jean trouxe um exemplo muito interessante, né? De fazer um mapeamento, quer dizer, não dá para chegar naquela planilha hoje, né? De inventário de risco e dizer na planilha, eu tenho risco de queda e a medida de controle é usar cinto. Né? Aonde que tem que usar cinto? Aonde que tu tem risco de queda? Quais são quer dizer, tem uma série de perguntas que tem que sair junto a isso, né? Enfim, para trabalhar essa questão. E aí vem o planejamento de respostas, né? Que é justamente, eu primeiro identifico e aí o planejamento já entra nos planos de ações lá, né? Eu tenho que instalar uma linha, tenho que ministrar treinamento, então um pouco é nisso aí. E o monitoramento, né, que é uma parte também importante disso aí. O Emanuel trouxe um elemento bem interessante, né, que é dentro dessa gestão de risco, né, que é o
o risco secundário, né, e o risco residual, né, quer dizer, o cara, o trabalhador, se ele cai, ele ia cair no chão. Aí agora a gente põe um cinto nele e ele tem o risco de ficar em suspensão inerte, né, quer dizer, um outro risco que é secundário à nossa atividade. Então a gente também tem que tratar isso a partir de agora. Então a gente tem que já ver que não, uma análise de risco já não é tão simples assim quanto a gente estava imaginando. Né? E sempre quando a gente fala em gestão de risco, a gente tem que pensar, né, na investigação do acidente, quer dizer, onde eu posso, quais são as causas do acidente, né, e não simplesmente o trabalhador não se prendeu, e a questão da preparação e resposta à emergência, né, que o Emanuel também trouxe isso na palestra anterior. Aqui um exemplo bem simplório de uma análise de risco aí, né, matriz de risco. Ontem Jean também trouxe alguns exemplos, né, sobre probabilidade versus severidade. Aí está mostrando lá em cima, né, tem uma alta probabilidade, né, da pessoa cair aqueles poucos centímetros ali, né, mas o impacto é baixo. E até chegar no último lá, né, que tem alta probabilidade e alto impacto. Esse aí, né, que é o risco de queda, que a gente tem que fazer medidas de controle aí. O que a gente tem que cuidar, né, no segundo passo, que esse aí é a análise qualitativa. Quando a gente vai chegar na quantitativa, simplesmente eu vejo o pessoal colocando a altura do trabalho. Então, um trabalho a 100 metros é mais perigoso que um trabalho a 3 metros. Não é isso, absolutamente não é isso que a gente está falando. Né? Quando a gente fala em quantificar, é criar alguns critérios sobre isso. Então, isso foi que foi falado bastante ontem, né? O inventário de risco, que envolve um mapeamento, no caso do trabalho em altura, né? Um plano de ação. E agora a ideia, então, já falamos do geral, é pegar uma lupa, né? E olhar o risco de queda aí, né? Então, a gente vai falar o risco de queda e o SPIQ, quer dizer, a gente entende que tem que eliminar os riscos, se possível não trabalhar em altura, mas se a gente está falando aqui em SPIQ é porque nem todos os trabalhos dá para se fazer isso. Então agora a gente tem que entender como que eu vou agir, como que eu vou planejar e como eu vou gerir isso. Então já começo colocando uma foto, na verdade eu vou colocar duas aqui. E aí, tá certo? Como que eu avalio isso, né? Então a primeira coisa que aparece para a gente é como que eu olho aqui? E aí eu preciso, como eu falei lá, um olhar, né, clínico, um foco ali, né? Vamos dar uma olhadinha naquele trabalho, ver se está tudo certo. Então, a gente tem que ter critérios para avaliar se está bom ou não, ou se está adequado ou não o trabalho. Então, eu tenho que olhar isso antes do trabalho, durante o trabalho, né, um monitoramento disso. Bom, da onde que eu tiro, da onde o Thiago está imaginando que vai buscar essa gestão de trabalho em altura, né? Então, a gente viu aí ontem, falando da NR1, a nova NR1, a NR6 fala sobre EPI, a 18 também nova, e a 35, e falamos um pouquinho da 45001 aí, né, que é uma ISO muito interessante, e aí eu vou trazer algumas outras normas complementares aí que a gente usa, né, para estudar esse tema gestão, né. Então, a gestão de risco tem uma norma ISO a respeito, e depois tem as normas já de trabalho em altura propriamente dita aí. Para quem não conhece, essa norma é 16489, é uma norma referência para a gente. Quem tem para ter uma analogia aí, né, existe lá o manual da Fundacentro, né, sobre proteção respiratória, né, o PPR. Para quem quer descobrir um pouco, estudar um pouco sobre proteção respiratória, o PPR da Fundacentro é a grande referência, né. Para a gente do trabalho em altura, quem quer estudar, entender um pouquinho mais, essa norma é a nossa grande referência aí, e é onde a gente precisa buscar as informações para se embasar, complementar a 35, obviamente. E, além disso, né, eu estou usando como referência aí duas normas aí, americanas, uma ANSI e uma OSHA, que vão falar justamente sobre programas de proteção contra a queda, né? Então, é muito interessante que eles vão trazer alguns elementos aí, e o que eu estou fazendo nessa apresentação é cruzar um pouco a NR35 com essas normas, ver o que a gente pode tirar de proveito disso, né? E um dos primeiros pontos que a gente vê, né, as responsabilidades, atribuições previstas na NR35, né? Então, a gente tem responsabilidade do empregador. Tá, mas quem que é o empregador, né? Por que está escrito empregador? Não é o técnico de segurança? Quem que é esse empregador? Quem que tem que fazer essa ação, né? Então, lá na ISO tem uma referência sobre a alta direção, né? Que vai falar que a alta direção tem o poder de delegar autoridade e fornecer recursos dentro da organização, desde que a responsabilidade final
do sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional seja mantido. Então, a responsabilidade final é sempre da autodireção, é sempre do empregador, mas ele pode atribuir, através de procedimento, através do sistema de gestão, quem que vai gerir cada uma das etapas, né? Então, é importante entender isso. O trabalhador autorizado, né, ele tem uma série de atribuições, isso aí é muito claro, está lá na norma, mas ele vai dizer o seguinte, ele também estabelece um papel, que o trabalho em altura tem que ter supervisão. Então, se ele tem que ter supervisão, ele precisa ter um supervisor, né? Então, a gente tem que avaliar essa responsabilidade, né? A norma também traz o profissional qualificado em segurança, técnico de segurança, engenheiro de segurança, né? Traz responsabilidades para essa pessoa. O profissional legalmente habilitado está relacionado ali ao sistema coletivo, né? O projeto do sistema de proteção coletiva. E no individual, ele entra na questão do sistema de ancoragem também, a 35 fala, né? O resgatista, né? O Emanuel trouxe a questão que a gente não existe uma norma no Brasil, a gente amanhã, inclusive, tem uma análise da consulta pública desse projeto de norma, esperamos que em breve ela seja publicada aí, mas hoje ela ainda não está em vigor. O instalador do sistema de ancoragem, né, está lá falando que é sob responsabilidade do profissional legalmente habilitado, então tem atribuições. A norma fala que tem que fazer inspeção dos equipamentos, então tem um inspetor, fala, né, que a responsabilidade disso é do profissional qualificado em segurança. Se ele vai atribuir essa inspeção para alguém ou se ele mesmo vai fazer, aí cabe ao procedimento da empresa. Mas tem esse papel aí dentro da NR35. A gente está discutindo dentro da ABNT hoje uma norma europeia, que é a N365, trazer para o Brasil uma adaptação dessa norma que traz uma série de requisitos, uma delas aí é sobre inspeção, né? Que falta realmente elementos para a gente discutir isso. E os instrutores, né? Também uma atribuição que a norma traz. Obviamente, ela diz que é proficiência sobre responsabilidade do profissional qualificado de segurança, né? Eu não estou aqui, não vou querer entrar na polêmica do que é essa proficiência, deixo aqui, então, um informativo do Ministério do Trabalho, lá da Secretaria, falando um pouco, uma nota informativa, tratando esse assunto proficiência aí, né? E uma outra atribuição aí que ela traz ali é para os profissionais de acesso por corda, no anexo 1, e aí aqui sim ela fala em qualificação, e aí vai dizer uma qualificação específica, né? O anexo 1 traz isso, baseado na NBR 15475. Então, vocês estão vendo que tem uma série de atribuições, e será que essas pessoas têm conhecimento para isso? Bom, aí entra, né, ontem a MSA falou, inclusive, que ela tem um curso aí sobre gestão, e eu também trabalho com curso de gestão e supervisão para trabalho em altura, mesmo a norma não exigindo, se na minha empresa eu identifico que é um trabalho um pouco mais complexo, eu posso qualificar esse meu profissional de segurança para poder gerir isso, né? E o programa lá de proteção contra quedas, esse é baseado, então, como eu falei, cruzando um pouco as normas americanas que falam nesse programa de proteção contra quedas com as normas ISO e com a NR35, né? Então, a gente vai ver aí, como eu falei, as responsabilidades, marquei os que eu considero bem importante aí, né? Sistema para autorização, sistemática para autorização, né? Então, a gente vê que as empresas não definem ao certo a gente vai ver, onde que está, eu tenho feito auditorias, né, em empresas, e vamos pegar o PCMSO, quem são os trabalhadores que devem fazer o ASO apto para trabalho à altura, que a norma define isso. Tem que ver no PPRA, mas o PPRA não tem o risco de queda, porque é um risco mecânico, né, é um risco de acidente. Então, onde que está vendo isso, né? Hoje, a ideia do GRO é resolver um tanto isso, né? Então, outra coisa, o mapeamento, que já foi falado, das tarefas e áreas de trabalho que exigem o trabalho à altura, e também avaliação de desempenho, né? Monitoramento, auditoria, análise crítica, né? Enfim, isso aí que gera o PDCA, a melhoria contínua que a gente estava falando, né? E aí eu vou colocar ali um item, uma apresentação agora sobre proteção contra riscos adicionais, né? Então, eu tenho lá o risco de queda e tenho os adicionais. Eu posso precisar adotar diversas medidas. Aqui eu estou entrando com umas que envolvem o EPI, basicamente, mas óbvio que para essas medidas adicionais também, riscos adicionais eu também posso criar outras medidas, né? Vai desde um capacete, óculos, luva, calçado, quanto o risco adicional pode ter que alterar o meu EPI de altura, o meu EPI de queda, contra queda, que é o cinto, né? Eu posso ter risco elétrico, eu tenho que ir com uma linha de cintos para essa área, eu tenho respingo, posso ter respingo de solda, então tenho um cinto especial para isso, e também para repelente de água e óleo, né? Para a área offshore se usa muito esse cinto.
Então, são formas que eu tenho para trabalhar esse risco adicional que a norma prevê, né? E aí também tem um item aí que a norma traz, né, nesse programa de proteção, né, os procedimentos operacionais. Bom, eu fiz um mapeamento dos trabalhos, eu posso considerar esses trabalhos como rotineiros, eu posso criar os procedimentos operacionais desses trabalhos, incluindo análise de risco nesse procedimento, inclusive. Bom, eu tenho os trabalhos não rotineiros, então eu tenho que estabelecer um critério para essas análises de risco e permissão de trabalho, eu posso ter um modelo de permissão de trabalho na minha empresa, né? E uma outra coisa que eu tenho trabalhado muito, né, requisitos para contratação. Eu vejo muita empresa comprando cinto com qualidade e tudo mais, mas e para o trabalhador, para o terceiro? Ela consegue criar os mesmos critérios? Então, a gente tem que, às vezes, criar um requisito de contratação, mesma coisa do processo por corda, e para quem instala sistema de ancoragem, né? Chega lá na hora, não se sabe exatamente quem que pode instalar ou não o seu sistema de ancoragem. Então, é um tema bem interessante aí, que a gente tem que trabalhar. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa instalação do sistema de ancoragem, logo mais. Bom, para a gente entender isso aí, então, né, os componentes do SPIQ, a gente já está falando, ontem a gente falou um macro, né, sobre gestão do trabalho em altura. Hoje estou entrando e falei um pouco sobre a sistemática de autorização do trabalhador, que envolve a capacitação, envolve também o ASO, como eu dei o exemplo lá, né, o atestado de saúde ocupacional, a aptidão para trabalho em altura, né, isso tem que estar consignado no ASO. Até aí não temos muito mistério, mas vamos lá. E agora vamos falar do SPIQ, né, como que eu faço essa gestão? Né, a norma é muito clara sobre o SPIQ, né, os 3 elementos lá, o EPI, elemento de ligação e o sistema de ancoragem. Né? Então, o EPI é o cinto. O que eu preciso nesse cinto, né? Bom, todo mundo fala, o cinto tem que ter CA. Beleza, é um dos critérios, tem que ter CA. E o trava-quedas, talabarte, né, o trava-quedas retrátil, né? Então, ele tem que ter o selo do Inmetro, né, e o EPI também tem que ter o selo do Inmetro. Então, esse é o grande diferencial, né? Tem gente, inclusive, que considera redundância o CA, já que o selo do Inmetro é muito mais completo, o sistema que ele cobre aí, né? Mas só isso é suficiente? Essa é a pergunta, né? Só isso é suficiente? Tem muita gente que fala para mim, Thiago, mas aqui na empresa o pessoal só quer comprar o mais barato. Então eu quero pegar, eles só querem pedir o cinto, tem CA, tem o selo do Inmetro, eu vou comprar o mais barato. Bom, eu costumo até brincar, né? Ainda mais em época de crise, aqui em casa também, a gente não fica esbanjando dinheiro. A gente vai comprar aquilo que a gente considera mais barato, mas estabelecendo algum critério. Então, a gente tem que entrar nesses critérios aí, e isso é importante, né? Então, a norma fala que ser certificado é um passo. Ele tem que ser adequado para as atividades pretendidas, né? E a utilização considerando os limites de uso. Então, se eu preciso de um cinto para pessoas, e aí daqui a pouco já vai entrar aqui, ó, ajustado ao peso e altura do trabalhador. Então, se eu preciso de um cinto para um trabalhador com mais de 100 quilos, não são todos os cintos que podem ser utilizados, alguns sim. Eu preciso suspender esse trabalhador, então tem que ter um cinto especial para ele, específico para ele, né? Então, é nesse ponto que entra aí a gestão, né? Poder detalhar isso. Saber se eu estou dando o cinto adequado para cada um dos trabalhadores. Falar isso num curso ou agora numa palestra até é um tanto fácil. O problema todo, a dificuldade toda é fazer isso de forma sistemática, né? Porque senão tu chega lá, a empresa comprou alguns cintos para trabalhadores com mais de 100 quilos, mas não treinou essas pessoas, aí quando vê eles estão usando o cinto errado. Então, esse é um exemplo muito claro que a gente vê aí, que a gente identifica nas empresas. Pode ter o procedimento, até pode estar no papel, tá bonito, mas operacionalizar isso é que é complexo. Bom, sistema de ancoragem, né? Essa é uma grande dor de cabeça, né? Em 2016 entrou aí o anexo 2, e ele, em termos de componentes, vai falar da estrutura, ancoragem estrutural e dispositivo de ancoragem, né? Já tivemos algumas palestras falando sobre isso aí, o Daniel Caglione já falou um tanto para a gente sobre isso, né? E aí, entra nos critérios, né? O que eu avalio em cima disso aí, né? Então, o Jean trouxe um exemplo muito claro ontem, né? Eu tenho uma linha de vida que é instalada, tem projeto, tem tudo, só que ela não é adequada para o trabalho. E aí, onde que está a falha? A falha é do projeto. Não, com certeza falhou o projeto, mas falhou a entrada de dados nesse projeto aí. Então, tem uma informação antes disso, né? Análise de risco, não só análise de risco, mas planejamento como um todo, né? Foi planejado todas as ações,
Eu cheguei agora há pouco em um trabalho que a gente estava acompanhando, que foi feita uma linha de vida, só que disseram, não, tudo certinho, era para 2 trabalhadores, e aí agora descobriram que era para precisar ter 4 pessoas para trabalhar lá. E aí o engenheiro, como é que vai fazer? Vai colocar uma segunda linha? Vamos ter que readequar essa linha? Tudo isso porque a informação de entrada não veio adequada, né? E sempre vai estar, quando a gente falou em sistema de ancoragem, está relacionado com um profissional legalmente habilitado, né? No permanente envolve projeto e nos temporários, né, se retirou essa necessidade de um projeto propriamente dito para esse sistema de ancoragem, mas tem que ter sim uma responsabilização desse profissional, desse engenheiro aí, para validar, né, a seleção aí desses pontos para ser instalado a ancoragem aí. E também está exigindo a inspeção periódica, né, inicial desse sistema de ancoragem, e aí a gente começa a ver as dores de cabeça das empresas, né? Ou formalizar isso, né? Então, a gente vê muito ponto de ancoragem sendo instalado, ele está bem instalado, inclusive, mas não tem um registro dessa inspeção, né? Então, esse é um grande problema que a gente percebe aí, né? E também a norma prevê o procedimento operacional para tudo isso. Vocês estão vendo que já é um tanto complexo para a gente gerir tudo isso, né? Um grande ponto que eu trago aí, que a gente estava discutindo dentro da BNT, aí eu comecei agora a participar mais ativamente, mas tem vários colegas aí que estão desenvolvendo aí uma norma de boas práticas, um código de práticas justamente sobre recomendações e requisitos para seleção, projeto, instalação, inspeção e ensaio de sistema de ancoragem para o SPQ. Olha só o nome dessa norma, é um tanto grande, é um assunto complexo, e ela traz muito bem as responsabilidades. A NR35 já traz tudo para aqui eu coloquei como cliente, que é como está nessa norma, mas traz tudo lá para o empregador, né? O projetista seria lá esse tal do profissional legalmente habilitado, o instalador, a norma diz que tem que ter, e o inspetor, a norma diz que tem que ter inspeção. Então, o que ela está fazendo, essa NBR, já que está tudo lá na NR35 já? Ela está trazendo os requisitos para cada um, né? Então, como eu falei, o cliente tem que dar os requisitos de entrada, o projetista tem que seguir as normas de referência, tem que dimensionar isso, o instalador tem que seguir esse projeto, e depois tem que sofrer uma inspeção para ver se tudo isso está adequado, né? E aí muitas vezes a gente chega para uma inspeção e não tem nem projeto daquela linha de vida, daquela estrutura, daquele trilho rígido. Então, como é que eu vou aprovar uma inspeção se não tem nenhum projeto para eu basear a minha inspeção? Então, acaba que tem que redimensionar tudo isso, né? E percebam que a gente tem um problema que também já foi falado aí, né? E o fabricante do dispositivo de ancoragem, né? De novo ali, né? O que eu faço? Como que a gente garante? A norma fala que tem que ser certificado, mas não existe certificação no Brasil. Aí fala em projetado ou fabricado sob a responsabilidade do profissional legalmente habilitado. E aí vem as dores de cabeça, né? Porque o pessoal não sabe nem o que dimensionar aí, né? Principalmente a grande dor de cabeça são as linhas de vida horizontal flexíveis, né? Então, muita atenção nisso. A gente tem uma NBR tratando sobre isso. Então, pode ser simplesmente um projeto? Pode, mas eu diria para vocês, muito cuidado se não tiver nenhum critério. Não vale simplesmente aceitar qualquer projeto, né? Então, inclusive, estava discutindo aí com o pessoal dessa norma aí, com um dos membros lá, falando justamente, mas a gente vai discutir com o engenheiro se está certo ou não o projeto dele. Aí eu digo, porque o engenheiro, enfim, tem uma série de atribuições, quem tem que fazer isso, o CREA, está relacionado ao conselho de classe e tal. Ok, ele tem uma série, o que eu quero dizer para vocês ele tem uma série de atribuições, ele poderia, assim, dar o que a gente chama um canetaço, né? Dizer, esse projeto aguenta, mas o cliente tem que aceitar isso, né? Eu dou um exemplo do próprio antigo PPRA e PCMSO, tem que ser um médico para fazer o PCMSO, mas o cliente pode ver se ele tem todas as informações, porque tem uma NR7 trazendo os requisitos. Então, eu tenho, sim, como verificar se o médico está fazendo todos os requisitos da NR7. A mesma coisa para o engenheiro, quando ele faz um projeto. A gente tem, sim, como verificar os requisitos das normas para ver se está atendendo tudo isso. Muito projeto de linha de vida, por exemplo, para na estrutura. Diz assim, as estruturas, né, tem que a força, o 6 kN de uma pessoa, né, 6 kN aqui, o trabalhador caindo, gera uma força tal lá, vou dar um exemplo, né, 20 kN, e aí quem dimensiona, será que essa estrutura aguenta esses 20 kN? Tem que botar um fator de segurança em cima, né,
40 kN, daqui a pouco eu tenho que reforçar essa estrutura. É complicado, por isso que muitos fabricantes hoje usam o que a gente chama, né, os absorvedores na linha, não só para proteger o trabalhador, que o trabalhador já tem um absorvedor de energia, mas para proteger a estrutura, para aguentar todas as forças que vão ser geridas. Quem está falando isso? É o Thiago? Não, a NR35 já traz isso. Fala que todos os componentes do sistema de ancoragem têm que estar dimensionados. E muitas vezes a gente pega as linhas de vida e para ali. Né? Então tem o projeto da linha, mas não tem o projeto de um sistema como um todo. Então esse é um ponto importante que a gente tem que trazer aí. Bom, esses dispositivos de ancoragem, só para a gente ter uma questão conceitual aí, né, que eles têm 4 tipos, o A1 seria o olhal, né, o B, os transportáveis, linha de vida horizontal flexível, aí, que é o C, que é a dor de cabeça de todo mundo, né, e os trilhos rígidos. Bom, isso aí é o SPQ, e eu nem entrei aqui na conversa sobre os equipamentos auxiliares, né, que são os equipamentos de acesso por corda e equipamentos de resgate, né. Então, deixa eu ver se meu mouse funciona aqui para mostrar para vocês. Então, esses dois aqui, eu tenho certificação. Esse sistema de ancoragem envolve aqui o profissional legalmente habilitado. Esse aqui é um produto que a gente espera que um dia ele venha a ter certificação para esse aqui, assim como esses elementos aqui, né? Esse também tem a certificação. Para os equipamentos de acesso por corda, o anexo 1 está exigindo especificamente que as normas atendam às normas internacionais ou, na ausência, as normas europeias, né? Normas estrangeiras regionais. Então, a gente já tem isso lá bem claro. O nosso grande problema aí, quando entra nos equipamentos, também são os resgates, né? Muita gente vendendo equipamento de resgate, e será que eles são adequados? A gente tem que ver o manual do fabricante, buscar certificações fora, enfim. Aí está mostrando a complexidade de gerir só os equipamentos, né? Só dando um exemplo, né, do sistema de gestão para ver isso, né? E aí, já entrando no final da apresentação, aí, né, falando sobre essa sistemática de controle e inspeção dos equipamentos, né? Esse fluxograma eu tirei do livro que a gente escreveu em 2016, no Manual de Acesso por Cordas, e ele dá um exemplo aqui, né, do produto novo. Ele tem que sofrer uma inspeção formal, né, do recebimento. Aí envolve um inspetor capacitado para isso, né, para receber quais são os requisitos que ele tem que avaliar. Também fala da inspeção periódica e a rotineira, e alguns equipamentos podem ser, como os retráteis, ontem foi muito bem esclarecido sobre isso, que isso pode ser por um inspetor capacitado, ou fabricante, ou empresa por ela autorizada. Então, entra muito nessa sistemática aqui. E tem que ter muito cuidado, pessoal, que essa informal de rotina, né, ou pré-uso, também é um termo bastante usual, né, bastante utilizado, né, o pré-uso. O que muitas empresas fazem? Eles atribuem ao trabalhador, né, fazer essa avaliação informal, ela ser registrada, e diz, olha, a minha inspeção ela é registrada diariamente, né, antes do trabalho, ele faz essa inspeção. Bom, mesmo que sendo ela pelo trabalhador, ele não tendo um treinamento adicional, essa sempre vai ser a rotineira de pré-uso. E ela precisa, a norma é muito clara, 35, passar por inspeções periódicas mais detalhadas. A NBR 16489, inclusive, traz os critérios, lá tem o anexo, agora é o anexo A, que vai atribuir, tem um checklist lá de como eu faço essa inspeção dos equipamentos, né? Então, esse é um curso aí que a N365, que a gente está tentando traduzir e virar uma NBR, justamente para tentar dar um amparo, né? Como eu costumo dizer, a NR35 só fala o seguinte: se eu tenho dúvidas sobre o equipamento, se ele está em bom ou não, se ele está em condições de uso ou não, eu tenho que descartar. O que ia acontecer na empresa? Ia ter uma pilha de equipamentos com dúvida se pode ou não descartar. Ou seja, eu tenho que estabelecer algum critério, sob responsabilidade do profissional qualificado de segurança, sobre algum critério para voltar esse equipamento para uso. Eu tenho dúvida, eu tenho que tirar de uso. Isso é o principal que eu tenho que saber. E aí entram os cursos, capacitações, formações para dar esses elementos para eu poder chegar num nível de critério para saber se esse cinto pode ou não ser utilizado, né? Então, o controle vai desde a seleção, por isso que não é só a inspeção, né? Eu costumo brincar aí que eu já me chamaram para fazer uma inspeção de uma corda e de uma polia, que eu disse, não, a corda está em perfeitas condições para amarrar um cavalo,
a polia está em perfeitas condições para subir um balde na obra, mas não foram nem selecionados adequadamente, no caso era para um resgate, né? Porque, enfim, não seguia nenhum critério, né? Então, é um pouco dentro disso que entra essa sistemática de controle de inspeção. Pessoal, isso foi bem abrangente, foi bem uma visão geral aí, né, sobre o SPIQ e a gestão desse SPIQ, né? E termino falando, então, que é preciso um olhar técnico para o risco de queda, seja com consultoria ou por profissionais próprios com capacitação para essa avaliação. E o engajamento das lideranças e trabalhadores é essencial para a efetividade da gestão, né? Então, não adianta só envolver os trabalhadores se não tiver a liderança da empresa engajada nisso, né? E aí vem, o Gianfranco já começou ontem trazendo a questão dos números, isso é importante, né? Ver o custo que isso gera para a empresa quando tem acidente, né? Então, a gente tem que começar a perceber isso para poder, melhor, não só a gente perceber isso, né? Mas mostrar para os demais aí, justificar que esse não é um gasto, isso é um investimento lá na frente, né? Então, um único acidente em altura pode gerar uma fatalidade e acabar com um negócio lá que a gente fala, o empresário só está preocupado com o negócio, então se ele está realmente preocupado com o negócio, com a sustentabilidade e o negócio dele ter continuidade, ele tem que se preocupar com a gestão de trabalho em altura, porque um único evento desse pode simplesmente acabar com uma empresa, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado. Encerro a minha apresentação com uma frase que eu gosto muito, que diz que se você pensa que é muito pequeno para fazer a diferença, tente dormir em um quarto fechado com mosquito, né? Esse é um provérbio aí, né? E eu falo muito para gente que é da área de segurança, que ele é muito interessante, porque muitas vezes o pessoal chega, Thiago, mas lá na empresa não tem jeito, o pessoal não tem essa cultura de segurança. Bom, pessoal, eu costumo dizer que quando eu comecei, eu era praticamente um ET lá em 2000, 2001, usando um talabarte com absorvedor de energia. Hoje, 2020, talabarte sem absorvedor de energia não é mais utilizado para retenção de queda. Eu posso utilizar para outras atividades, mas desde que entrou a NR, o NR35 em 2016, né, entrou o 35.5, ela já eliminou aí em função do 6KN. Eu não consigo manter um 6KN sem um absorvedor de energia. Então, é uma evolução, né? A gente tem que começar, seja com treinamento, com capacitação dessas pessoas, lideranças, trabalhadores, a gente tem que começar, e é um processo, e espero que possa contribuir com vocês aí. Por fim, então, eu deixo o meu e-mail aí, um obrigado, peço desculpas aí por tudo que aconteceu, esses problemas técnicos aí, né? Enfim, como eu falei, eles acontecem aí. Mas, enfim, era isso. Muito obrigado a todos aí. Renan, vou deixar contigo aí. Vai ser comigo agora, Thiago. Obrigada pela apresentação. Valeu. O pessoal está elogiando bastante aqui no chat.